Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra. Senhor, fala, Senhor. Fala neste dia, fala conosco, Senhor, através desse estudo. Permita, Senhor, a nós compreendermos, Senhor, a sua mensagem. Senhor, revela, Senhor, a sua verdade. Abra, Senhor, nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos ver, ouvir e compreender verdadeiramente, Senhor, a mensagem que vem de Ti. Meu Deus, permita, Senhor, que cada dia mais venhamos compreender e dá-nos, Senhor, dons espirituais, Senhor, para estarmos fazendo a Sua obra, estarmos compreendendo mais e mais, Senhor, do Seu querer, da Sua mensagem que traz vida, Senhor, e vida em abundância. E muito obrigada, Senhor, por tudo. Abençoa, Senhor, meus irmãos em Cristo que estão ouvindo esse estudo. Abençoa os seus familiares, Senhor. Vai sarando, vai curando, vai provendo, Senhor, as necessidades. Vai, Senhor, Senhor, dando a eles o alimento espiritual, mas também o alimento físico, Senhor. Vai abençoando a cada um, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No estudo de hoje vamos falar sobre o jovem rico. Vamos ler dos versículos 16 ao versículo 30 do capítulo 19 de Mateus. O vídeo anterior foi um vídeo mais curto, teve apenas, eu acho que 3 versículos, né? Acho que foi do 13 ao 15. Em compensação, o de hoje vai ser bastante extenso. Mas vamos aos poucos para que possamos compreender. Amém? Então vamos lá. Mateus capítulo 19, versículo 16. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe. Então, um jovem se aproximou de Jesus e disse a ele: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então ele perguntou, né, para Jesus ensinar a ele o que ele tem que fazer, né, para conseguir a vida eterna. E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus, né? Aqui eu tenho uma interpretação que Jesus estava ali falando do seu aspecto humano, né, da sua natureza humana. Jesus tinha 2 naturezas, né? Deus Filho, né, a natureza divina, e também tinha a natureza humana, né, que ele se fez carne, né, para morrer em nosso lugar. Então, ele também tinha o quê? Uma natureza humana. Então, quando ele fala, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Então, no homem, né, o homem, na sua natureza humana, não é bom, é mau, né? Nós somos maus por natureza. Só quem é bom é Deus, né? Só há bondade em Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, Jesus ensinando aquele jovem que se ele quisesse entrar na vida, que é na vida eterna, né? Ele deveria guardar os mandamentos. Versículo 18. Disse-lhe ele. Então o jovem disse: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Em Êxodo 20, 13, né, tem a partir do que eu vou falar aqui, tem os mandamentos, né, do Antigo Testamento, que eram Êxodo 20, 13, não mate, Deuteronômio 5, 17, não mate, Êxodo 20, 14, não cometa adultério, Deuteronômio 5, 18, não cometa adultério, né? Êxodo 20, 15, não roube, Deuteronômio 5, 19, não roube, Êxodo 20, 16, não dê testemunho falso contra ninguém, Deuteronômio 5, 20, não dê testemunho falso contra ninguém, amém? Continuando, versículo 19, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Êxodo 20, 12, Deuteronômio 5, 16, Levítico 19, 18. Lembrem, é sempre bom, né, darmos uma passada no Antigo Testamento. Em Levítico 19, 18 diz assim: não se vingue, nem guarde ódio de alguém, do seu povo, mas ame os outros como você ama a você mesmo. Eu sou o Senhor. Amados, então aqui Jesus estava ensinando, né? Jesus é o nosso grande mestre. Então, quando precisamos aprender algo, é a Jesus que nós podemos recorrer, né? Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus estava ali apresentando a ele os mandamentos do Senhor. Versículo 20. Um adendo. Nesse amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amados, todos os mandamentos, a grande maioria, diz respeito a algo que você faz ao outro. Como assim? Não cometa adultério. Então, você cometer adultério, você comete junto com uma outra pessoa e contra outra pessoa. O que você quer dizer com isso? Quando você é casado e comete adultério, você está cometendo adultério com uma pessoa de fora da relação matrimonial, conjugal, né? E está fazendo isso, cometendo adultério contra quem? Contra o seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido, entende? Então você está cometendo algo contra essa pessoa. Quando diz não roube, quando você vai roubar, você rouba alguma coisa que não era sua, portanto, era de outra pessoa. Não dará falso testemunho contra ninguém. Então, quando você dá um falso testemunho, é contra alguém que você está falando. Por exemplo, eu vou até a delegacia e vou falar que aquela pessoa ali fez isso. Essa pessoa não fez isso, mas você foi lá e deu falso testemunho. Então, você está mentindo acerca de alguém, entende? Então, não mate. Matar, o que você faz? O ato de matar. Você ceifa a vida de uma pessoa, né? Ou algum animal, né? Então, você está cometendo um pecado, uma infração, um ato, algo contra quem? Contra alguém, entende? Então, quando Jesus diz, ama a teu próximo como a ti mesmo, você gostaria de ser roubado? Você gostaria que te matassem? Você gostaria que dessem falso testemunho contra você? Não. Por quê? Porque a gente não quer coisas ruins para nós. Então, se a gente ama a gente a ponto de não querer coisas ruins e só querer coisas boas, então nós também devemos desejar o bem para o próximo. Então, se nós amarmos as outras pessoas como nós amamos a nós mesmos, nós não desejaríamos mal a essa pessoa. Portanto, neste único mandamento, amar ao próximo como a você mesmo, está abarcado todos os outros mandamentos. Dá para entender mais ou menos? Porque uma vez que você ama o próximo, você não deseja que aconteça nenhum mal a essa pessoa. Então você não vai matar, não vai roubar, não vai cometer adultério, não vai dar falso testemunho. Entende? Foi só um adendo assim para a gente pensar sobre isso. Mas vamos continuar aqui na linha de raciocínio sobre o jovem rico. Amém? Versículo 20. Disse-lhe o jovem. Então, o jovem disse para Jesus: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Então, aquele jovem falou para Jesus: tudo isso que o Senhor falou, esses mandamentos, eu já sei, eu já pratico desde que sou criança, desde que sou jovem. Ele já é jovem, o jovem rico, né? Mas desde a minha mocidade. Então, ele já praticava as boas obras, né? Ele obedecia os mandamentos do Senhor e ele pergunta a Jesus: então, o que mais me falta? Então, o que falta ainda eu fazer para conseguir a vida eterna? O versículo 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Então, Jesus falou para aquele jovem rico que se ele quer ser perfeito, já que ele já
pratica as boas obras, ele segue os mandamentos, né? Que se ele quer ser perfeito, vendesse tudo o que tinha, dava o dinheiro aos necessitados, né? E ali ele ganharia um tesouro no céu e seguisse a Jesus. Versículo 22. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, aquele jovem ficou triste quando ouviu Jesus dar aquela orientação para que ele vendesse tudo o que tinha e foi embora triste. Por quê? Porque ele tinha muitas propriedades, então ele era muito rico. Versículo 23. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Na minha faculdade, eu estava fazendo um trabalho sobre tradução literal e tradução... Me foge a memória agora. Eu estava falando sobre tradução literal e eu peguei esse versículo, que vamos continuar aqui um pouquinho mais para frente, né? No versículo 24, eu peguei esse versículo para colocar nessa apresentação, né, no seminário, e falar sobre isso numa questão de interpretação, né, literal. Em verdade, eu vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Versículo 24. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, pesquisando sobre essa parábola, por assim dizer, do camelo, né? Essa imagem que fazemos mentalmente de um camelo atravessando uma agulha, né? O buraco de uma agulha, eu pesquisei e há versões em que falam que, na verdade, a agulha era um pequeno portão do lado do grande portão da cidade, porque o portão da cidade era muito pesado, muito grande, por assim dizer, que dava trabalho abrir, então quando precisavam passar em outro horário, não entendi muito bem isso, mas quando havia necessidade, tinha um portão menor do lado do portão maior da cidade, por onde exprimiam o camelo para tentar fazer ele passar. Também algumas versões que falavam que o buraco da agulha eram como se fossem pequenas janelas na muralha das cidades, né? Enfim, o que importa o importante não é se era uma pequena porta ou se Jesus estava falando realmente de uma agulha que usamos para costurar. O importante da mensagem é pensarmos que Jesus está ali falando que é perigoso que é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Você viu aquele jovem rico, ele estava almejando conseguir a vida eterna. E ele foi perguntar a Jesus como conseguir. E Jesus falou, se você quer ser perfeito, vai e vende tudo que é teu e dá aos pobres. E vem e segue-me, né? Mas ele saiu muito triste, por quê? Porque era riquíssimo. Então, a questão maior é a dificuldade do homem rico de abrir mão do que tem por Jesus. Deu para entender? Não estou falando, Thaís, você está falando então que hoje em dia, 2023, uma pessoa que for rica tem que ir lá vender tudo que tem e seguir a Jesus? Se for da vontade do Senhor que ele faça, amém. Mas eu estou falando mais no nosso coração. Tem um versículo que a gente já estudou aqui, falando que não tem como nós servirmos a Deus e servirmos ao dinheiro, pois uma hora vamos gostar mais de um e desprezarmos o outro. Então, o rico que coloca mais valor nas coisas materiais, né, no ouro, na prata, na casa, na mansão, do que nas coisas de Deus, esse sim vai ter, como posso dizer, dificuldade de entrar no reino dos céus, porque o coração dele não está em Deus, mas está em sua riqueza.
Então, há muitas pessoas que pensam, não, se eu ficar doente, eu vou no melhor hospital, vou ter o melhor tratamento, mas se ele não estiver com Deus, se Deus não estiver com ele, ele pode ir nos melhores médicos do mundo, mas se não for da vontade de Deus dele ser curado, ele não vai ser curado. Então, esse é o risco de alcançarmos a riqueza sem os pés firmados em Deus. Por quê? Porque a nossa alma vai se perder, o nosso coração vai se perder nessas futilidades, nessas coisas. Então, a mensagem é sobre essa dificuldade de abrir mão. Porque, querendo ou não, amados, o que pouco tem, né? Eu costumo pensar muito nisso. No pouco que temos, nós que temos uma vida mais simples, né? Nós agradecemos a Deus. Aí, de repente, o nosso pouco vai aumentando aos poucos e a gente vai glorificando a Deus, glorificando a Deus, glorificamos a Deus. Mas quando estamos numa vida abastada, cheia de luxo, talvez seja mais difícil enxergar que aquele luxo tudo é graças a Deus que nos permitiu ter aquilo tudo. Então, aos poucos, podemos nos afastarmos de Deus. E com isso, nós nos afastamos também o quê? Da nossa salvação, que vem através de Jesus. Certo? Então, versículo 24. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Versículo 25. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? Então, os discípulos de Jesus se admiraram com o que Jesus estava dizendo para eles e perguntaram, então, quem poderá se salvar? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens é isso impossível. Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, para nós, seres humanos, é impossível alcançarmos a salvação através de ações, através de obras. Muitas pessoas acham que, mas eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal para ninguém. Mas essa pessoa não quer um compromisso com Deus, não glorifica a Deus, entende? Talvez nem acredite em Deus. Então, não é através das nossas ações, não é através da nossa força humana, não é a força do nosso braço, não é através das boas ações que a gente faz, mas é porque é impossível para o homem salvar-se, mas para Deus é possível. Mas a Deus tudo é possível. Então, precisamos pedir a Deus ajuda, forças, para nos guiar, para fazer a sua vontade, né? Então, Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Então, Pedro pediu para falar, né? Pediu a palavra. E falou, nós deixamos tudo o que temos para seguir a Jesus. Vocês lembram dos versículos anteriores, dos estudos anteriores, que Jesus chama eles, e eles estavam no barco, pescando, né? E aí eles deixaram tudo o que tinham para seguir a Jesus, quando Jesus os chamou. Então, eles largaram tudo o que tinham para seguir a Jesus, e Pedro queria saber o que eles iam receber com isso. Versículo 28. E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Olha que bênção, né? Então, quando houver a regeneração, tudo se fizer novo, um novo céu, uma nova terra, né? Jesus voltar, haver o julgamento, né, do povo de Deus e também dos não judeus, não cristãos, né? O julgamento de todos os apóstolos, né, que seguiram a Jesus, se assentarão em 12 tronos do lado de Deus, né? Do lado de Jesus.
e julgarão as 12 tribos de Israel. Em Mateus 25:31 diz assim: Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem, Jesus, vier como rei com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Em Lucas 22:30 também diz assim: vocês vão comer e beber à minha mesa no meu reino e sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Continuando no versículo 29, 28 novamente, não, 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então, amados, todos aqueles que, pelo nome de Jesus, se ausentarem, aqui a gente não está falando de, então eu vou sair da minha casa, vou abandonar minha família, vou abandonar meus pais, não preciso mais cuidar deles, vou só fazer a obra do Senhor. Se não foi Deus que te ordenou a fazer isso, não faça, mas é dedicar tempo para fazer a obra de Deus. Um pastor, ele dedica tempo para fazer a obra de Deus, vocês concordam? Um pastor não simplesmente durante o tempo do culto, ele dedica tempo para fazer a obra. Não, o culto se inicia dentro da casa do pastor, quando ele abre a Bíblia, quando ele começa a estudar a palavra, quando ele ora a Deus pedindo direção, perguntando qual é a mensagem que ele deve entregar. Aquelas horas que ele dedica estudando os versículos, estudando a Bíblia, fazendo um jejum para aumentar, né, espiritualmente, né, se desenvolver melhor espiritualmente. Aquele tempo que ele se desloca até a igreja para entregar aquela mensagem. O tempo que ele dedica na igreja a falar aquela mensagem. Então, esse tempo que ele está dedicando à obra do Senhor é um tempo que ele poderia estar com a mulher, com os filhos, talvez trabalhando, enriquecendo financeiramente com bens físicos, né, bens materiais, mas em nome do Senhor, pelo amor à obra de Deus, ele está se dedicando ao quê? A fazer a obra do Senhor. Então, em todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Amém? Então, essas pessoas que fazem a obra, se dedicam à obra de Deus, né? Essas pessoas herdarão, né? Herdarão a vida eterna. Versículo 30. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Então, muitos daqueles que deveriam ser os primeiros a serem salvos, os primeiros a herdar a salvação, a vida eterna, não serão. E aqueles que não deveriam herdar, teoricamente, a vida eterna, vão receber. E os que agora são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Amados, aqui é uma interpretação minha. Quem foi o primeiro povo chamado para ser o povo de Deus? Começou lá com Abraão, nosso pai da fé. E a partir de Abraão foi criado os judeus, o povo de Israel, os judeus. Então, eles são os primogênitos, por assim dizer, do povo de Deus aqui na terra. Mas muitos rejeitaram ao nosso Senhor Jesus Cristo como o Messias, como o Cristo, aquele que haveria de vir para salvar a humanidade, salvar o povo de Israel. Então, aqueles que receberam a palavra do Senhor através das Escrituras Sagradas, que apontavam para a vinda de Jesus Cristo, eles deveriam ser os primeiros a enxergar a vinda de Jesus e compreenderem que a salvação havia chegado através de Jesus.
mas rejeitaram o nosso Senhor Jesus e não creram nele. Então, aquele povo que era separado para Deus, que eram os primeiros a entrarem, né, no reino dos céus, no reino de Deus, eles perderam essa oportunidade, né, de estarem entrando, né, herdando a vida eterna. Mas aquele povo que era chamado os gentios, os não-judeus, que pertenciam a povos pagãos, mas que foram alcançados pelo evangelho de Cristo, né, e creram no Senhor Jesus, eles que eram os derradeiros, né, que estavam no caminho da perdição, que levava à morte, o pecado, né? Eles creram no Senhor, se arrependeram e aceitaram o Senhor Jesus como o único, suficiente Salvador da vida deles. Então, eles que seriam os últimos se tornaram os primeiros, e os que eram os primeiros se tornaram os últimos. Mas isso não exclui a possibilidade daqueles primeiros voltarem a serem os primeiros, né? Voltarem a herdar essa terra, né? Porque até que todos escutem o evangelho, até que todos, né, possam estar cientes, né, da mensagem de Jesus, né, evangelho de Jesus Cristo, os judeus podem vir ao quê? A aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo, vendo assim, herdando a vida eterna. Amém? Deu para entender mais ou menos? Que Deus esteja nos capacitando cada dia mais e permitindo que a gente compreenda esses pequenos mistérios e que Ele nos dê a sabedoria dele, né, para que possamos compreender cada dia mais. O jovem governante rico, ele estava preocupado com seu destino eterno e perguntou a Jesus sobre o bem que deveria praticar para conseguir a vida eterna. A pergunta retórica de Jesus em sua resposta sondou o coração desse jovem, levando-o a considerar que pressuposições já tinham sobre ele. Jesus, ao citar os 10 mandamentos, tentava apontar para esse governante o padrão supremo de bondade. O jovem rico admitiu a falta de algo, mas pelo menos tudo que tinham, mas pelo menos nesse momento não seguiu as instruções de Jesus para lidar com ela, com essa falta que ele admitiu ter, né? Que ele precisava fazer algo mais. Jesus não ordenou seus seguidores a venderem tudo que tinham e segui-lo, adotando uma vida de total pobreza. O ponto era que se suas posses a impedem de ter aliança plena com Cristo, tem de se despojar de imediato dessas coisas. A ênfase de Jesus estava sempre no coração, no íntimo da pessoa e não nas posses ou posição. Então, a questão não era de você ter que fazer um voto de pobreza para ser seguidor de Jesus. Mas se a riqueza, a avareza, a luxúria, os desejos por coisas materiais te impedem de seguir a Cristo, então você tem que dar um cabo, por assim dizer, dessas questões, entende? Então, se a sua fraqueza está nos bens materiais, então você tem que se livrar dessa fraqueza. Então, você tem que abrir mão. Há pessoas que são riquíssimas, mas que não têm o coração delas nessa riqueza. Tem um coração em Deus. Então, não é a fraqueza dessa pessoa os seus bens materiais, entende? Jesus não condena as pessoas porque têm riqueza, mas a prosperidade terrena não pode conquistar a entrada no reino dos céus. Então, o que a gente tem aqui nessa terra, nada a gente pode dar para comprar a entrada no reino dos céus. Nem mesmo o altruísmo ou qualquer humanitarismo. Quer dizer, mas eu dou cestas básicas, eu faço isso, eu ajudo os pobres. Eu sou uma pessoa boa, não pratico mal. Isso não nos valida, por assim dizer, a entrarmos no reino dos céus. Sem o compromisso com Cristo. Conta para alguma coisa em relação à eternidade.
né? Sem um compromisso com Cristo, nada disso conta em relação à eternidade, né? Aqueles que deixaram tudo para seguir a Cristo receberão certas bênçãos nesta vida, basicamente por intermédio da comunhão do povo de Deus, né? Porque a primeira igreja, a igreja primitiva, em Atos fala, né? Tudo era de todos. Então, todos pegavam seus bens, vendiam suas terras e entregavam o dinheiro aos apóstolos para que ele dividisse e repartisse entre toda a igreja. Assim, não faltava para ninguém, mas também não sobejava, né? Não sobrava também para ninguém. Então, e na vida por vir, incluindo a participação no julgamento do mundo. Então, os discípulos, né, os seguidores de Jesus, aqui falando que Jesus estava falando com os apóstolos, né, serão aqueles que irão julgar, né, as tribos de Israel. Amados, e é isso. O vídeo de hoje ficou um pouquinho mais extenso, mas espero que vocês tenham chegado até aqui, tenham escutado todo o estudo. E é isso. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.